irá falar sobre um tema bastante comentado ultimamente, que é o problema do royalties do petróleo. Bom dia a todos. Hoje falaremos sobre a questão dos royalties do petróleo, camada pré-sal, essa polêmica toda envolvendo a nova legislação, a discussão política. Antes de qualquer coisa, é importante que se frise que qualquer bem encontrado na plataforma continental exclusiva, na zona econômica exclusiva, é bem da União, seja petróleo, gás natural. Então, particularmente a camada pré-sal, que é uma camada encontrada a milhares de metros no fundo do mar, ela é um bem da União. Então, cabe à União explorar diretamente, mediante concessão, e a prática que existe na exploração de petrolífera no Brasil é a concessão, ou seja, o bem é da União, o território é da União, mas empresas, no caso a Petrobras, uma sociedade de economia mista, né, uma empresa que tem este papel de ter exclusividade na extração, né, desse tipo de hidrocarboneto fluido, que é o petróleo. Então, existe um repasse, o royalties do petróleo, que a gente escuta muitas vezes e não compreende, justamente essa compensação financeira pela exploração. Ou seja, o bem é da União, mas a União não explora, não tem tecnicamente condições, ou prefere conceder isso a particulares, a empresas, né? E a Petrobras é uma empresa privada, né, com sociedade de economia mista, né? Mas a União tem uma participação, claro, na direção dessa empresa. O que acontece? Como a empresa ela extrai esse petróleo, ela compensa a União, no caso, também os municípios e estados envolvidos nesse processo, né, os produtores. Então, atualmente, o que existe? Os royalties são divididos da seguinte forma: 40% do montante dos royalties, dessa compensação, fica com a União, 40%. 22,5% com os estados produtores, leia-se Rio de Janeiro, Espírito Santo e um pouco de São Paulo. E 30% com os municípios produtores. Então, você tem 40, com 30, 70, com 22,5, 92,5. Então, 92,5% dos royalties do petróleo ficam com a União, com os estados e municípios produtores. Municípios produtores são muito poucos no Brasil. Vocês terem ideia do que eu estou falando, o município de Macaé arrecadou quase R$1 bilhão só no ano passado com o royalties de petróleo. O município de Campos do Goitacazes, tem a bacia de Campos também, R$800 milhões, é muito dinheiro. E percebam, eu falei 92,5%, fica faltando 7,5%. 7,5% para fechar os 100% do royalties fica com o restante do país. Ou seja, com mais 20 e tantos estados, com mais de 5 mil municípios, ou seja, não sobra quase nada se você for dividir isso, apesar de ser muito dinheiro, mas para tantos municípios e tantos estados. Então existe uma injustiça nesse caso. Ninguém aqui contesta que Rio de Janeiro, Espírito Santo, Macaé tem prioridades, merecem um destaque nessa compensação. São produtores, eles recebem os influxos dessa produção. Ou seja, você visita Campos de Goitacazes, a cidade cheira a petróleo, a cidade toda desenhada, com trilhos, que passam os barris, quer dizer, é uma coisa realmente que merece a compensação. O bem é da União, mas a União, para entrar, para ter uma base, para ter um porto, passa pelo município, passa pelo estado do Rio de Janeiro. Então isso ninguém discute. O que se discute atualmente é que o pré-sal é um bem da União, e a União representa o todo. Então os estados pobres, eles são riqueza nacional. Isso é uma riqueza que é de todos nós, ou seja, o Piauí, o Acre, Rondônia merecem também receber uma parcela melhor disso daí, dessa fatia de bolo. Então há uma polêmica no Congresso Nacional envolvendo isso. Houve, em 2009, uma emenda, chamada emenda Ibsen-Pinheiro, que tentava modificar essa relação. O presidente Lula até era favorável a essa emenda. Entretanto, pressionado pelo governador do Rio de Janeiro, pelo governador do Espírito Santo, prefeitos de cidades importantes no Rio de Janeiro e São Paulo, como em Santos, ele acabou recuando e vetou esse projeto. Esse projeto fazia o seguinte: ele dividia 40% para a União, 30% para os municípios, 30% para os estados, independentemente se produziam ou não alguma coisa. Então isso, eu entendo que há um ataque dessa lei à Constituição, porque ela é bem clara no artigo 20, parágrafo 1º. O bem é da União. Entretanto, os estados e municípios produtores devem ser compensados. Então, essa compensação tem que ser diferente dos estados que não são produtores. Agora, não é tão diferente assim, como acontece no dia de hoje. E o que está acontecendo na disputa em Brasília? Você tem aí 23, 24 estados contra 2, 3. Então, é bem provável que os deputados e senadores se juntem e consigam aprovar o que quiserem. Por quê? Porque um projeto que beneficia a todos de uma forma mais igualitária,
é ruim para o Rio de Janeiro. Você vê aí marcha de políticos, de atores, indo discutir o pré-sal e tal. Porque, gente, o que está acontecendo é o seguinte: essa compensação será mais proporcional, a discussão é essa. Isso vai beneficiar todo o país. Agora, eu bato sempre na tecla: os deputados federais e senadores precisam encontrar um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, na minha ótica, é tirar um pouco da União. A União mantém com o petróleo, com os royalties do petróleo, fundo social. Ela quer criar a Pré-Sal SA, que seria uma empresa pública, 100% pública, apenas para controlar esse procedimento. Porque, gente, com o pré-sal, nós vamos 5 vezes mais produzir petróleo no Brasil. O Brasil vai produzir 5 vezes mais, vai produzir mais petróleo que a Venezuela, por exemplo. Seremos o maior produtor de petróleo em 20 anos da América do Sul. E isso tem um peso muito grande. E essa riqueza é do Acre, é de Rondônia, é do Rio Grande do Sul, não é do Rio de Janeiro. Me perdoem os cariocas, mas não é deles. Agora, é bem verdade que a compensação tem que ser proporcional. Então, dizer que, por exemplo, o município de Fortaleza recebe o mesmo que Macaé, eu acho errado. Eu acho inconstitucional até. A compensação não é para ser assim. A proporcionalidade, a razoabilidade pedem. Agora, não como está. Não como está. Quer dizer, Macaé, a prefeita de Campos, né, a Rosinha Garotinho, disse que o município vai ficar sem vai entrar em colapso. Ora, não tem outras fontes de verba e os impostos municipais, quer dizer, mas aí há os gastos, os compromissos que foram feitos, os planos plurianuais, a gente compreende isso. Agora, é uma riqueza nacional, é um bem da União. E cabe ao Congresso Nacional regulamentar essa divisão. E isso tem que ser proporcional. Então, nem 8, como está hoje, nem 80 como querem os deputados. Na minha ordem, tem que encontrar um meio termo. Né? Por exemplo, uma sugestão: 40% para a União, 15% para os estados produtores, 15% para os municípios produtores, e o que sobrar, dividir. Uma coisa assim, encontrar um ponto de equilíbrio, que aí é papel do Legislativo Federal, que certamente a Dilma Rousseff irá assinar. É algo muito político, porque você tem de lado estados interessados nisso, de forma direta, e o restante do Brasil. Então, se for só pelo lado político, o restante vai ganhar. E se juntar Norte e Nordeste, por exemplo, você tem quantos estados no Norte e Nordeste? São 9 no Nordeste, mais uns 8 no Norte, são 17, meu Deus, são 51 senadores, por exemplo, só no Norte e Nordeste. E quantos deputados federais? Então, para evitar que seja uma coisa só política e não jurídica, é importante que eles façam dentro da Constituição, e é isso que a gente espera para os próximos anos.